é isso. Boa tarde, meu nome é Arthur Aycal e eu vim aqui apresentar uma solução da Omni Eletrônica, que é uma inteligência para sistemas HVAC. Eu acho que eu apertei sem querer. Sistemas HVAC, para quem não conhece, é Heating, Ventilation and Air Conditioning, um sistema de ventilação que considera também condicionamento de ar, aquecimento quando necessário. Rapidamente sobre a Omni Eletrônica, nós temos a missão de aprimorar a interação das pessoas com o mundo físico por meio da incorporação de eletrônica e inteligência aos objetos e ambientes, sempre de forma imperceptível. Então nós temos, tanto os fundadores quanto a maioria dos nossos funcionários, nós temos um background bem de eletrônica, de engenharia, desenvolvimento de equipamentos elétricos, mas nós não temos intenção de colocar um monte de caixa de eletrônico em ambientes. Nós entendemos que todos esses processos e soluções que nós desenvolvemos têm que ser imperceptíveis. A empresa foi fundada em 2016, aproximadamente um ano e alguns meses, e já recebeu um pouco mais de R$500 mil em investimento, grande parte disso por meio do programa PIP da FAPESP. Temos alguns colegas do programa PIP aqui. E ela está incubada no CETEC, que é a maior incubadora do Brasil, fica localizada no IPEM, dentro da cidade universitária. Rapidamente sobre o que eu vou falar, eu vou apresentar aqui a nossa equipe, o que nós fazemos. Vou partir direto para o SPIRI, que é o sistema de controle para sistemas HVAC, que é a solução desenvolvida pela Omni Eletrônica. Apresentar alguns cases rapidamente e mostrar mais ou menos quais seriam os próximos passos da nossa empresa num curto e médio prazo. A nossa equipe é formada pelos 3 sócios fundadores, eu, Arthur Aycal, o Matheus e o John estão ali na mesa também, e mais, tem que ir com calma esse botão aqui, mais esses 5 integrantes da nossa equipe. Já somos 8 pessoas, todos aí já há pelo menos 6 meses na empresa. O que nós fazemos, temos 3 pilares basicamente na nossa empresa. O primeiro deles, Internet das Coisas. É claro que todo mundo já ouviu aqui o termo Internet das Coisas 1 milhão de vezes. O que nós focamos é a integração de dispositivos a redes, mais específico ainda, redes de sensores sem fio. Então essa é um core bem forte do domínio da nossa expertise e que integra bastante os nossos produtos. O segundo pilar o cara não funciona. Foi. Big Data. Big Data, mais um chavão aí que todo mundo já está cansado de ouvir. É um termo muito grande. O que interessa para a gente é qualquer base de dados que tem como característica um grande volume, uma grande variedade de dados não estruturados e velocidade, são as ferramentas que a gente usa de Big Data. Por que a gente precisa disso? A gente não usa isso porque está na moda, a gente usa isso porque nós trabalhamos com redes de sensores sem fios. Então eu vou mostrar depois o SPIRI, mas toda vez que você tem um grande número de sensores espalhados por um ambiente e eles gerando dados constantemente, se você não tiver as ferramentas adequadas para tratar esses dados, você provavelmente vai se perder e não vai fazer um bom uso desses dados. E o terceiro pilar é inteligência artificial. Mais uma vez, saindo do chavão inteligência artificial, que já é uma ciência, nós trabalhamos especificamente com máquinas de inferência. Então tudo isso segue um ciclo a partir de dados de redes de sensores sem fio, trabalhados com ferramentas de Big Data. Nós podemos processar toda essa base de dados e inferir sobre o futuro de um processo ou de um ambiente, dado assim, com a inteligência de ambiente nós conseguimos saber quais são o perfil mais ou menos e a dinâmica de funcionamento. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos produtos específicos para parceiros, desenvolvimento de produtos com clientes e parceiros institucionais, desculpa. Aqui estão alguns dos nossos parceiros, todos eles fomos apresentados ou conseguimos aí, dando um cold call total, a gente aborda essas empresas, porque nós entendemos que, uma vez que nós temos um background de engenharia eletrônica bem forte, nós conseguimos levantar e colocar essas soluções no ar, mas uma solução não faz sentido se ela não tiver a expertise do profissional que trabalha naquela área e opera naquele ambiente todo dia. Então, por exemplo, o SPIRI ele teve um forte input de uma professora chamada Brenda Chaves Leite, que é a nossa consultora para sistemas de ventilação, que apesar da gente ter aprendido bastante com o tempo sobre esses sistemas, a gente ainda tem um apoio grande técnico dela. Vou passar aqui para o SPIRI finalmente. Inteligência para sistemas HVAC.
Rapidamente aqui o contexto, qualidade do ar é um tema importante. A Organização Mundial de Saúde diz que 7 milhões de pessoas morrem anualmente precocemente por conta da má qualidade do ar. E por mais que não pareça intuitivo, a gente geralmente acha que a qualidade do ar externo é pior do que a interna, mais ou menos. Desses 7 milhões, 4,7 milhões são devido à má qualidade do ar interno. A Agência de Proteção Ambiental americana ainda destaca que nós que vivemos em ambientes urbanos passamos em média 90% do nosso tempo em ambientes fechados. A gente está ou em um prédio como esse fechado, ou a gente está no nosso carro, no transporte público, ou em casa. Se você mora em um ambiente urbano, é bem provável que você passe menos de 10% do seu dia ao ar livre. E para espanto, esse ambiente interno, na verdade, muitas vezes é mais poluído do que o ambiente externo. É claro que eu estou falando aqui de poluições diferentes. Externo tem uma alta concentração de poluentes que são provenientes de combustão de combustíveis fósseis. No ambiente interno nós temos outros tipos de poluição, como por exemplo nós mesmos, pessoas que emitimos através do nosso metabolismo CO2. Então, para quem tomou 3 cafés e ainda está sonolento, pode ser que a concentração de CO2 aqui esteja muito alta, porque uma alta concentração de CO2 está diretamente relacionada a baixa produtividade e dificuldade de concentração. Essas perdas de produtividade, a própria April fez um estudo e quantificou isso com mais ou menos 60 bilhões de dólares anualmente nos Estados Unidos. Então é algo relevante. Você que está 8 horas no seu escritório, se 3 horas você não consegue performar 100% por uma questão de ventilação mal feita, talvez é algo interessante a se pensar. Esse é o cenário atual. Então, nós temos um grande número de pessoas vivendo e trabalhando em prédios fechados. Já existem muitos estudos sobre a chamada síndrome do prédio doente, ou a Sick Building Syndrome, que é simplesmente um conjunto de doenças causadas, estimuladas pela poluição em espaços onde a ventilação não é natural, ela é mecânica e muitas vezes ela é mal feita. Então, esse é o contexto mais amplo, assim, vamos dizer, de forma global. No caso do Brasil, a gente tem alguns dados interessantes que a gente trouxe aqui. Não vou apertar muito rápido, calma. 88% dos brasileiros são conscientes de mudanças climáticas. Esse é um dado interessante que saiu há uns 2 anos. Os brasileiros realmente é o país com a maior taxa de pessoas que são conscientes das mudanças climáticas e do impacto que isso vai ter no futuro nas nossas vidas e dos nossos filhos, enfim. Além disso, o Brasil é o 4º maior mercado para prédios sustentáveis do mundo. Exatamente, ó. Ficamos atrás aí dos Estados Unidos, óbvio, porque eles já fazem isso desde a década de 80, da China, Arábia Saudita e aí vem o Brasil. Aqui é claro que é mais concentrado no LEED, então nós estamos falando de prédios certificados com a certificação LEED. O Brasil, 4º país do mundo com o maior número de certificações. O Sebrae ainda diz que 78% dos brasileiros se interessam por automação predial. Então, não é novidade, todo mundo que é brasileiro, a gente sabe que o brasileiro tem uma afinidade com tecnologia. Claro que tem o efeito das redes sociais, mas o brasileiro também gosta de ter a tecnologia no seu dia a dia. E esse dado do Sebrae traz justamente essa informação para a gente. O Brasil, apesar das dimensões gigantescas, também não é um Brasil mais um país rural. 85% dos brasileiros moram em regiões urbanas. Então, o que a gente está falando aqui não é para uma pequena porção, eu não estou falando para São Paulo, para Rio de Janeiro, eu estou falando para principalmente essas grandes cidades que cresceram no interior do Brasil nessa última década. A grande maioria dessas pessoas vivem em ambientes urbanos. Eu não sei, um dado rápido que veio na cabeça, assim, não sei se vocês conhecem. Você sabe por acaso qual a cidade que tem a pior qualidade do ar externo no Brasil? Não é São Paulo. Rio Claro. Alguém já ouviu falar de Rio Claro? Uma cidade aqui no interior de São Paulo, é um grande polo industrial e por conta desse polo industrial ali, as pessoas estão expostas a mais poluentes do que a gente aqui em São Paulo. Claro que eu estou falando de poluição do ar exterior, mas de novo, é um tema extremamente relevante e abrangente. Eu acho que eu precisava de um curso assim. E por último,
A Datafolha, isso eu acho que todo mundo sabe muito bem, a saúde é uma preocupação do brasileiro. Tem uma série histórica, todo ano se pergunta a todos os brasileiros qual é a maior preocupação deles, e está lá educação, está lá segurança, saúde sempre é o primeiro lugar. Não foi há uns 3 anos atrás, e eu acho que é óbvio foi corrupção, mas aí vamos dizer que foi um ponto ali histórico. Dentro desse contexto, o que é o SPIRI? O SPIRI é uma solução. Eu vou explicar aqui a solução primeiramente. Mais uma vez, naquele tema dos redes sensores sem fio, monitoramento capilar em ambientes externos. Capilar significa com alta capilaridade. Então, você não monitorar, por exemplo, vamos falar aí de um sistema de ventilação que é um pouco mais sofisticado e tem controle por temperatura, umidade, às vezes concentração de CO2. Esse sensor geralmente está localizado em um único ponto do duto, onde ele monitora para todo um andar. Aqui a gente está falando de monitoramento capilar, então sala a sala, mesmo um ambiente aberto com um certo raio de aferimento, então realmente entender cada zona do prédio e como ela está se comportando do ponto de vista de qualidade do ar. Segundo, sistemas multissensoriais. A gente não está falando aqui de temperatura e umidade apenas. Estamos falando também de concentração de CO2, concentração de VO6, são compostos orgânicos voláteis. Então, de novo, mais uma vez relacionados à sua produtividade e saúde a longo prazo. E tantos outros gases e parâmetros que aí vão mais específicos, pode monitorar o ozônio, enfim, mas aí já são detalhes mais técnicos. Para que ter todos esses dados? Controle sob demanda. Controle sob demanda significa você, de acordo com a demanda dessa sala, dessa zona do prédio, você operar o sistema de ventilação para que todo o dispêndio de energia elétrica seja ótimo. Ótimo do ponto de vista de consumo de energia, que significa consumo de dinheiro, quanto também ótimo da qualidade do ar. Então, um projeto de ventilação que foi feito para esse andar, estimado que mais ou menos 100 pessoas vão ficar aqui todos os dias, não é assim, entendeu? Pode ser que um momento tem 20, outra hora tem 70, outra hora tem 130, e você não operar no ponto ótimo, você está gastando mais energia, ou em alguns momentos, e na verdade a maioria dos momentos, prejudicando a qualidade do ar interno. A gente sabe que sistema de ventilação não é um item barato na conta de luz, então isso realmente é um procedimento que vale a pena você pensar em otimização. E por último, indicadores de manutenção preditiva. Então, se a gente está falando aqui que a gente consegue monitorar o desempenho do funcionamento do sistema de ventilação ponto a ponto, zona a zona, eu consigo ainda, a partir de séries históricas, determinar se existem anomalias no desempenho desse sistema de ventilação. Então, se você provavelmente vai ter aí uma quebra ou precisa dar uma atenção maior a uma certa área daquele sistema de ventilação que está operando. O que é o produto efetivamente? Aqui a gente trouxe uma foto da FutureCon que a gente participou nesses meses. Essa caixinha aqui foi o primeiro protótipo... De que você participou? FutureCon. FutureCon. Isso, exatamente. Essa caixinha aqui foi o primeiro protótipo que foi produzido com o auxílio da fase 1 do PIP. Ela é uma caixinha que, apesar desse tamanho, já é grande, porque a gente era uma fase de desenvolvimento, a gente testou vários sensores, mas nessa pequena caixinha a gente tem 17 sensores. Então, com um raio de mais ou menos, diâmetro de 12 metros, eu consigo monitorar concentração de CO2, concentração de VOC, luminosidade, temperatura, umidade, particulado de 1 micrômetro, 2,5, 10, para quem já conhece um pouco mais o assunto, presença ou não de pessoas. Então, eu praticamente faço um scan de todo aquele ambiente, focando em qualidade do ar. E todos esses, a gente tem alguns cases, eu vou falar aqui depois, essas caixinhas espalhadas por um ambiente, concentrando essa informação, eu consigo fazer realmente o entendimento e o perfil, dinâmica de funcionamento desse ambiente. Aqui, como eu disse, todos esses dados têm que ser concentrados em algum lugar e é um gateway onde ele vai fazer armazenamento local ou remoto. Isso vai muito da aplicação, e muitas vezes não é interessante para a aplicação ter esses dados de forma remota, seja por segurança ou por critérios de operação. Isso pode ser feito de forma local também, tranquilamente. Por último, se ele deixar... Agora foi. A plataforma de aprendizado.
Vocês veem que a gente está seguindo mais uma vez o core business da empresa, a gente tem rede de sensores sem fio, a gente tem um trabalho com Big Data e a plataforma de aprendizado de máquina. Qual é o objetivo disso? Mais uma vez, otimização do controle e fazer com gasto de energia e manutenção preditiva. Foi. Então, deixa eu só finalizar aqui. Então, exatamente esse é o produto, o Spiri, fisicamente, se a gente for pensar do ponto de vista de implementação, a gente tem uma rede de sensores, um gateway concentrando todas as informações, e essa base de dados que é construída, e ela sempre vai crescendo, permite que a gente tenha um entendimento cada vez maior da dinâmica de funcionamento daquele edifício, mais especificamente do sistema de ventilação daquele edifício. Alguns cases rapidamente aqui, a gente trabalhou principalmente na área hospitalar com o Hospital Universitário e o Hospital Albert Einstein, onde o foco deles é realmente a qualidade do ar, concentração de CO2, VOC, concentração de particulado quando há ou não uma reforma no andar. A gente fez um monitoramento com alta capilaridade e também há uma preocupação deles para a adequação de normas que estão sendo atualizadas e incluindo o monitoramento de particulado. Então a gente sabe que bactéria e fungo não voam. Quando você tem transmissão de doenças por vias aéreas, elas sempre estão associadas a uma alta concentração de particulado. Então você diminuir a concentração de particulado implica diretamente na probabilidade de você ter ou não uma infecção generalizada no seu hospital. O segundo case que a gente construiu com a DHL foi na logística de fármacos. Então, onde há, por uma preocupação óbvia e clara, um controle de temperatura e umidade dentro do site logístico muito grande. Por conta disso, eles têm uma base histórica muito rica de aproximadamente 15 anos, quase 40 pontos medidos de temperatura. Com isso, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta de aprendizado estatístico muito robusta. Então, a gente tinha de forma visual realmente, com heatmaps, todo o performance de cada área do site, do ponto de vista de temperatura, umidade do ar, seja para o dia da semana, para a estação, para o ano, se for um ano quente, se for um ano ruim, mas do ponto de vista de gasto de energia. Então foi um trabalho bem legal para deixar a nossa ferramenta de aprendizado estatístico mais robusta. E o terceiro case, que foi o grande... o final ali da automação, que a gente está com uma infraestrutura instalada, é um prédio lá na Escola Politécnica, que tem um sistema de ventilação central para uma área de escritório. A gente já está construindo a base de dados e vamos entrar com a atuação em breve. Para onde vamos? Eu acho que a gente colocou esse slide aqui justamente por conta dessa reunião. Acho que o foco aqui é entender um pouco da interação entre as startups e o mercado. A parceria institucional, como eu citei no início, para a gente é muito importante. Ela é importante por quê? Porque ela traz a expertise que a gente não tem como engenheiros eletrônicos para trazer um produto para o mercado de engenharia civil que faz sentido. Não pode ser algo que também, assim, disrupção é ok, mas você também não pode viajar muito. Então a gente trabalha juntamente com pessoas que atuam nesse mercado para garantir que o nosso produto, que tem essa interdisciplinaridade, consiga entrar no mercado de uma forma bem sucedida. Desenvolvimento de soluções completas, porque eles facilitam justamente a entrada no mercado. Foi uma dificuldade que a gente teve no início. Você querer vender sensores, por exemplo, se eu não pensasse a solução completa que é o Spiri, você não tem muito espaço, porque você depende de um integrador, você depende de uma outra empresa que vai fazer a automação. Já são tantos players no negócio que isso inviabiliza simplesmente para uma empresa pequena conseguir realizar um projeto piloto, ou seja, mesmo um projeto. E o foco que a gente tem seguido em todas as soluções que a gente desenvolveu é inovação. Você ter um caráter inovativo, aí eu estou falando mais do ponto de vista da startup, é necessário. Não é necessário porque a startup quer fazer inovação. É porque se você não tem um caráter inovativo, você vai fazer o mesmo, você já entra no mercado com uma desvantagem competitiva. Porque tem um monte de gente muito maior que você fazendo a mesma coisa que você faz. Agilidade. Uma startup também não consegue bancar um time aí de 5 desenvolvedores por um ano. Ninguém gosta de gastar dinheiro, mas uma empresa mais madura consegue absorver esse tipo de risco. Uma startup não tem. Ou um projeto que dure mais de um ano para uma startup que tem financiamento para um ano já é um risco gigante. O dinheiro acaba. E escalabilidade. As startups, por natureza, elas não buscam a solução para um cliente, elas buscam a solução para o mercado. Então,
Então, apesar da parceria institucional, do desenvolvimento próximo ao mercado, esse produto ele tem que ser desenvolvido para um mercado muito maior. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. O Matheus e o John e eu vamos ficar mais um tempo aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente. Obrigado.